Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É um prazer e é um privilégio estar com você nesta hora da noite, hoje, ao vivo, o nosso programa direto chegando aí até a sua casa. Como sempre, a gente tem um tema importante, de atualidade, e não poderíamos deixar passar o momento. O tema do nosso programa de hoje é a expectativa para o novo governo que o Brasil já tem, com Michel Temer, presidente interino. Pois bem, e para conversar sobre este assunto, conversarmos sobre as perspectivas, as esperanças que se renovam, as dificuldades, os desafios todos que devem ser enfrentados pelo novo governo. Nós temos aqui dois amigos, quero cumprimentá-los. Alexandre Bandeira, que é diretor executivo da Estratégia Consulting, consultoria especializada em mercados de alta complexidade, e diretor para o Distrito Federal da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Bem-vindo, Alexandre. Prazer mais uma vez recebê-lo. Sem dúvida nenhuma, uma boa noite. Está aqui ao vivo, participando do Além da Notícia mais uma vez, sem dúvida. Que bom. Valdir Pussi também, amigo, cientista político, coordenador do curso de Direito e professor do Centro Universitário do Distrito Federal. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em Estado e Governo. Valdir, boa noite, bem-vindo. Obrigado, eu agradeço novamente o convite. Vocês saíram direto do trabalho e vieram para cá, Sim. Eu sei, a corrida, a vida. Ainda mais hoje que Brasília teve um dia, uma tarde chuvosa aqui, a gente correu um pouquinho mais ainda que o normal. Pois bem, senhores, quero fazer a seguinte introdução no nosso programa de hoje. Há 5 dias, o Brasil passou por uma mudança profunda em seu comando político. Sua autoridade máxima foi afastada e outro presidente assumiu seu lugar num processo de impeachment. Tal movimento, apesar de garantido pela Constituição, não deixa de ser traumático. Qual rumo o Brasil precisa seguir? O que deve fazer seu novo comandante interino? E quais têm sido os principais sinais dados pelo novo governo em menos de uma semana no poder? Nós vamos abordar neste Além da Notícia os últimos acontecimentos na política brasileira. Sejam bem-vindos, vocês também que estão em casa. E, por favor, pegue seu smartphone ou bata na porta da vizinha, peça também para acompanhar o nosso programa, ok? Bom, começo perguntando aos senhores o seguinte: o que os senhores já perceberam deste começo de novo governo? Antes de fazer uma pergunta que eu imagino ser um pouquinho mais complexa ainda, mas os sinais que os senhores destacariam neste começo de novo governo? Fiquem à vontade. Bom, eu acredito que acho que a principal coisa que a gente está vendo de diferença entre o governo que saiu é justamente a tecnicidade da equipe. Ou seja, você tem uma equipe realmente técnica, a gente pode até apresentar algumas questões relativas como alguns colocam, os presentes na Lava Jato, mas técnica, a gente não pode esquecer que são técnicos. E isso vai ser importante para o país, a gente deixar um pouco o amadorismo político para a produção de políticas públicas e realmente começar a ter uma política séria. O país precisa de um rumo. Eu acho que isso é o primeiro sinal que a gente teve. Quando eu vi o discurso, por exemplo, do Temer, quando assumiu, deu posse aos novos ministros, a gente viu claramente isso, que ele tinha uma lógica de governo, ele tem uma forma de pensar e de pensar o país como um todo. Então, eu acho que você ter isto já é uma diferença muito grande ao cenário que tínhamos ontem, antes de total indefinição política. Destaco aqui uma equipe mais técnica. Pois não, Alexandre? Eu gostei muito do discurso do presidente interino, onde ele destaca para mim 2 pontos que são fundamentais. Primeiro, da questão do resgate da economia, né? E depois do resgate da unicidade do povo brasileiro. Aliás, a ênfase primeira dele foi econômica, né? Sem dúvida nenhuma, né? É a economia que, de uma certa forma, vai parar na geladeira do brasileiro, né? Que vai fornecer condições de ele voltar a ter emprego, voltar a ter renda, voltar a ter consumo. Mas eu gostei muito do ponto de vista sobre reunir o Brasil, reunificar o Brasil, né? A gente viveu durante quase 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, onde ficou muito clara a estratégia de dividir os brasileiros entre pobres e ricos, nordestinos e sulistas, né? A gente viu toda forma de divisão, nós e eles. Entre, né? Bons e maus. Bons e maus, coxinhas, mortadelas, a gente aprendeu de tudo. Sim. Ao longo desses 13 anos. E esse discurso de reunificação, para mim, é muito importante, porque a gente tem uma tradição democrática no Brasil, que ela passa muito mais pela fraternidade do que necessariamente pelo confronto. Eu acho que é um resgate importante. Eu vou pegar já esse ponto aqui. Eu quero depois fazer uma pergunta para mim, considerada importantíssima, mas eu quero pegar já esse ponto de reunir o Brasil. A gente sente
a gente percebe. O debate é acalorado ainda hoje. Se você emite uma opinião a respeito do governo que saiu ou do governo que entrou, seja favorável ou contra, você já encontra alguém do lado e já se começa novamente ali aquele clima chato, ruim. É esta reunificação. O que é necessária? O que é necessário primeiro? É este exemplo das autoridades, como a gente está percebendo, a autoridade de Michel Temer buscando, comentando, falando. É isso que precisa? Eu acho que a gente precisa esquecer um pouco a frase, acho que o doutor Alexandre usou muito bem, nós contra eles, ricos versus pobres. Essa frase tem que sumir um pouco do vocabulário político, do discurso político brasileiro, porque isso foi entrando de tal maneira no imaginário coletivo da sociedade brasileira que se chegou ao momento em que as pessoas realmente acreditavam que nós tínhamos dois países, os maus e os bons, para usar o exemplo que você citou. Então, isso foi sendo construído nesses 13 anos. Como você bem colocou, não vai ser uma coisa vai mudar de uma hora para outra. Mas se a gente tirar esse discurso, que é muito arriscado, da boca da classe política, do novo governo, você tende a voltar a um cenário melhor, de mais união dentro do país. Então, eu acho que a gente realmente precisa começar a esquecer um pouco essa divisão e falar realmente do que a gente precisa, que é a união, para poder fazer o país voltar a crescer. Que eu acho que isso é o grande interesse de todos, independente se você apoiava o governo anterior, apoia o novo ou não, indiferente a qualquer um dos dois governos. Eu acho que o interesse de todos é que o país volte realmente a crescer daqui para frente. E para se conseguir isso, é preciso se considerar o seguinte: esse movimento político que aconteceu, ele teve a chancela do poder máximo do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema. Foi ele todo delineado a partir da Constituição. Continuar com esse discurso de golpe também não é continuar acendendo a chama dessa divisão? Porque esse negócio de golpe parece que está ainda dando o tom dessa divisão. Mas eu acho que é o último refúgio, né? Não existe mais nada claro que o governo que saiu possa trabalhar que não seja entrar nessa linha de que eu não tenho culpa, criar um golpe contra mim. E se percebe que, como esse discurso não se vende mais tão bem dentro do ambiente interno do Brasil... Mas chegou forte lá fora. Mas existe todo um trabalho para que isso chegasse a outros governos. A gente vê hoje El Salvador pedindo para chamar embaixador. Venezuela chamou. A gente percebe também que isso também é uma oportunidade de a gente fazer novos laços internacionais. Novos amigos, né? Eu acho que a gente precisa resgatar os antigos. Jornais com tendência um pouco mais à esquerda, como o The Guardian na França, e outros ainda parece que acreditam nesse negócio do golpe e tentam sustentar que o Brasil não está com um governo legítimo. E isso lá fora parece que chegou um pouco mais forte do que aqui. Eu tenho uma tese que meio que tento explicar isso, como eu digo, uma tese, não teríamos que comprovar, mas eu acho que a gente tem que lembrar uma seguinte, principalmente a gente pegar, por exemplo, a escola francesa. A intelectualidade francesa é muito ligada com a intelectualidade brasileira e vice-versa, eles conversam muito entre si, a universidade brasileira com universidades do mundo inteiro. E você tem uma tendência de que os nossos membros da academia tinha uma visão pró-governo Dilma. Então, o discurso do golpe foi levado para fora por esses intelectuais, que têm um acesso mais fácil justamente aos intelectuais. Até o Papa. Essa questão. É o artista, é o membro da universidade, principalmente federal, que tem um acesso, fez o seu doutorado, seu mestrado fora do país. Então, tem esses contatos e o discurso foi levado até lá e isso propagou-se de tal maneira. Mas se a gente reparar, isso é muito mais uma posição de algumas pessoas ou de jornais, porque os governos realmente, se você pegar o governo americano, o governo francês, por um lado, se não foram eufóricos numa situação, porque, claro, é uma exceção que nós estamos passando, mas, ao mesmo tempo, também não condenaram o processo, pois enxergaram justamente que nós passamos por um processo legal. Se eu concordo ou não com o resultado é uma outra coisa, mas ninguém pode negar a legalidade de todo o processo, do começo ao fim, isso sem sombra de dúvidas. Você levantou um ponto importante, não houve condenação, de fato, dos governos expressivos, o que houve foi uma manifestação negativa desses governos jamais aliados ao Partido dos Trabalhadores mesmo aqui na América Latina, somente aqui na América Latina. Ideologicamente, chamado bolivarianismo, se a gente for tentar generalizar dessa forma, foi onde foi, mas e se você pegar uma esquerda mais, vamos botar entre aspas, moderna, o próprio Uruguai, o Chile fez uma nota um pouco mais forte,
Mas você vê o Uruguai, ele praticamente entendeu o processo que nós passamos aqui. E a gente precisa ver também que isso é um processo que aconteceu recentemente com o Paraguai. O Paraguai foi, de uma certa forma, exposto internacionalmente, principalmente na América do Sul, com relação ao processo de impeachment que eles realizaram lá, né? Mas a gente observa claramente que os governos que, de uma certa forma, têm o processo democrático mais arraigado dentro das suas sociedades, eles preferiram não entrar muito no mérito da questão. A gente tem que prever também, falando um pouquinho de comunidade internacional, que há um problema de proteção também dessas repúblicas bolivarianas, né? Querendo ou não, se você observar o que está acontecendo na América do Sul, ou seja, a Argentina, de uma certa forma, já tem um novo modelo de governo. O Brasil, pela via do impeachment, está entrando num novo modelo de governo. A Venezuela está com um problema muito sério que pode vir a levar também um novo modelo de governo. É quase que inevitável isso acontecer. Então, é um trabalho que esses países estão desenvolvendo, mas como uma proteção do discurso e do seu ambiente de governo também, porque há uma tendência de que eles não resistam, né? Ainda hoje o Maduro decretou estado de emergência nacional lá na Venezuela. É uma coisa quase que inevitável também a falência desse regime lá na Venezuela. Pois bem, mas vocês falaram, foi Bandeira que falou que tudo isso agora também, até para o Brasil, apresenta-se como uma ocasião de novos mercados, de novos parceiros, porque o Brasil estava aqui com essa parceria muito fechada na América Latina, e enquanto que isso, as nossas possibilidades de comércio com o mundo todo estavam bem restritas, bem fechadas. Esse governo, de fato, ele chega e ele pode novamente chegar a novos mercados e a novas parcerias, né? A gente tem que aprender com quem já faz isso de uma certa forma melhor do que nós, né? Eu acho que aqui na América do Sul, o Chile é um exemplo que a gente pode observar muito bem. A própria Argentina está procurando novos parceiros no mundo também para inserir os seus produtos. Não é por uma questão ideológica, não. É por uma questão de necessidade. A gente precisa fazer transações comerciais para colocar os nossos produtos lá fora, porque se você observar bem, quando nós tivemos a crise de 2008, 2009, nós vivemos basicamente do consumo interno. Foi até um mercado que nos protegeu durante uma crise mundial, mas que depois não se mostrou necessariamente capaz e suficiente para sustentar um período de crescimento mais elástico que veio culminar justamente agora em 2013 e 2014 com um processo de crise que nós particularmente enfrentamos, enquanto o mundo, de uma certa forma, já estava saindo desse processo de crise, né? Então, a gente precisa aprender a fazer comércio internacional de uma maneira mais inteligente, a gente precisa saber quem é que consome os nossos produtos lá fora, nós precisamos aprender também a lidar com produtos de maior valor agregado, não adianta a gente vender só basicamente commodities. Vivemos um bom período, boa parte dessa crise foi porque a gente sustentou a nossa economia em commodities que eram compradas da China, e a China hoje é um grande mercado que ela aprende a fazer tudo, aprende até a fazer commodities. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas até o mercado é minério, eles acham minério dentro do terreno chinês lá. Então, a tecnologia que a China desenvolve hoje de não mais prescindir de outros mercados, ela é significativa, é um país muito importante dentro do cenário internacional, e eu considero que é hoje a economia mais capitalista do mundo. E eles fazem negócio com o mundo inteiro. E sem ideologia, né? Sem ideologia. Só reforçando, né, o que você falou, sem essa crise ideológica. Olha, vamos só negociar com esse tipo de parceiro. Não, quem consome, quem quer consumir o produto e de quem eu posso comprar melhor. Pronto, sem crises ideológicas. Agora, é questionável que o Brasil é um dos grandes fornecedores mundiais de tantos produtos e não conseguiu fazer parcerias significativas. Sim, essa dificuldade, na verdade, foi uma opção feita pelo governo que saiu nos 13 anos de PT. A política Sul-Sul, ou seja, o importante não é eu vender, claro que a venda era importante, mas o importante mais era propagar uma ideologia, um modo de enxergar, uma aposta não necessariamente que seria boa para o país. Vide Mercosul, onde nós apoiamos algumas decisões absurdas do governo Kirchner apenas por uma questão ideológica, de pensar igual, e que foram muito ruins para o país economicamente em vários aspectos. Então, eu acho que isso aí que a gente tem que romper, isso tem que ser uma novidade. A novidade é a gente voltar a olhar para o país, os interesses do país, e não por uma questão ideológica. Eu fecho com você só porque eu defendo a mesma forma de pensar. Você acredita que José Serra, no Ministério das Relações Exteriores, foi uma estratégia para se avançar justamente neste campo, se mergulhar em novas relações de mercado, e isto
pode ser uma válvula de escape nesse momento de crise? Eu acho que o Serra ele tem uma visão mais ampla desse mercado mundial. E é um economista, né? De inserção do país no mercado. Eu acho que ele tem essa percepção muito clara de que não dá para a gente ficar, acho que bem colocado, só com commodities. A gente precisa realmente aumentar o valor agregado do que vendemos e descobrir novos mercados. E estar aberto a parcerias que sejam de interesse. Vamos pegar outro exemplo, esse acordo do Pacífico agora, onde você vai ter uma economia mundial girando de tal forma que Peru, outros países vão se beneficiar bastante dessa situação e nós ainda estamos discutindo Mercosul de uma forma muito arcaica nessa discussão. Muito bem. Olha, as expectativas do novo governo brasileiro com Michel Temer, presidente interino. A gente vai voltar já no próximo bloco, continuando aqui a falar sobre todas essas perspectivas, futuro, desafios, essas coisas todas. Até já.